Para essa canção, eu gostaria de falar para você ficar sentada. Eu preparei uma canção especial. Eu não gostaria de chorar, porque eu gostaria que você ouvisse essa mensagem, porque ela tocou tanto meu coração e ela vai tocar o seu. Gente, eu prometo que não vou chorar nessa. Vou me preparar, porque da mesma forma que o Senhor falou comigo, eu sei porque sei que Ele vai falar com cada uma de vocês, tá bom? As meninas que me conhecem, por favor, intercedam nesse momento. Vai passar a letra. Eu gostaria que você não prestasse atenção em mim, mas prestasse atenção na letra dessa canção, hein? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Olhe para os lírios dos campos, são tão belos com suas vestes que não se desgastam, pois é Deus quem os sustenta. É Deus quem os sustenta. É Deus quem me sustenta. É Deus quem me sustenta. Hoje eu acordei e vi um dia lindo, imagens do amor do Pai criadas para mim. Hoje eu acordei e vi um dia lindo, imagens do amor do Pai criadas para mim. Então, pra que me preocupar? Buscarei o reino de Deus em primeiro lugar. Então, pra que se preocupar? Buscarei o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo Deus proverá. E tudo Deus proverá, pois é Deus quem me sustenta. É Deus quem me sustenta. Hoje eu acordei e vi um dia lindo, imagens do amor do Pai criadas para mim. Hoje eu acordei e vi um dia lindo, imagens do amor do Pai criadas para mim, pois é Deus quem me sustenta. É Deus quem me sustenta. Você pode dizer isso? É Deus quem me sustenta. É Deus quem me sustenta. Hoje eu acordei e vi um dia lindo, imagens do amor do Pai criadas para mim. Hoje eu acordei
Aleluia. Aleluia. Pegou pesado, sabe? Eu fico imaginando quantas vezes você já chorou. Gente, tem uma presença de Deus aqui. Sabe, desde a primeira canção, a nota é de gratidão. Nós mulheres, nós temos a fama de que falamos muito. Aliás, não é só fama, né? A maioria de nós fala muito mesmo. Mas foi Deus quem nos fez assim. E ao invés de nós falarmos tanta bobagem, ao invés de nós gastarmos tempo falando reclamações, murmurações, nós temos que aprender a ser gratas. Eu sou tão grata a Deus. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha história, quando eu olho de onde eu vim, de onde Deus me tirou, o que eu nunca tive na minha vida, o que eu tenho hoje, e que eu sei que não foi na força do meu braço, foi Ele quem me deu. Eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho coisas que eu quero ter, que eu quero conquistar. Mas sabe, queridas, não tem nada que eu vislumbre para o meu futuro, que eu deseje tanto e que ainda não chegou, que consiga arrancar a gratidão do meu coração por tudo que Ele já fez. Porque às vezes a gente cai numa armadilha da frustração, porque nós sonhamos tanto e desejamos tanto algo que parece que está demorando, que não chegou ainda, e a gente, sem se dar conta, vai virando reclamona, vai virando murmuradora, se esquecendo do que Deus já fez por nós, se esquecendo do que Ele já nos deu, sabe? Nós precisamos ser gratas a Deus. Eu sei que nós estamos na estrada da vida, e é uma jornada mesmo, né? É uma viagem. Mas sabe, queridos, queridas, né? Num carro não tem só para-brisa nem volante. Tem um espelhinho ali também. Para a gente, durante a estrada, a gente dá uma olhadinha nele. Mas não é para a gente ver se o batom já saiu, não. É para ver o que está lá atrás. Então, é saudável, no meio do nosso dia, a gente dar uma olhadinha no retrovisor da nossa própria vida e ser grata a Deus, sabe? E ser grata a Deus pelas coisas pequenas. Ser grata a Deus pelas coisas pequenas. Tem mulheres que reclamam porque comem a mesma coisa, né? Tem gente que diz, a carne está cara, eu estou quase voando de tanto que eu estou comendo frango, né? E aí reclama disso, reclama daquilo. Mas sabe, se você parar para pensar, que no exato momento que a gente se senta à mesa para uma refeição, naquele momento tem gente que está se alimentando por sonda. Tem gente que até tem dinheiro para comprar filé mignon, mas está numa UTI de hospital, sendo alimentado por sonda. Porque está doente, porque está enfermo. Mas nós estamos de pé. Nós temos o que comer, né? Nós temos o que vestir. Nós temos um teto sobre a nossa cabeça. Ai, mas na minha casa não tem água quente. Mas você tem torneira. Você não precisa botar a sua louça numa bacia, ir para o quintal para lavar louça na bacia. Eu já lavei louça na bacia. Sabe, nós precisamos aprender a ser gratas.
E gratidão, queridas, é linguagem do céu. Murmuração é linguagem do inferno. E eu nem sei por que a gente está começando desse jeito, porque não estava no script, não. Mas o Espírito Santo sabe. Sabe, a palavra de Deus diz que quando nós somos murmuradoras, fala de murmuradores. Mas como nós estamos no contexto feminino, eu vou trazer para a gente, tá? Vou colocar para nós mulheres. A Bíblia diz que pessoas murmuradoras, elas atraem um demônio chamado devorador. Mas gratidão é uma linguagem do céu. E quando nós carregamos gratidão no nosso coração, isso nos traz aumento. Isso nos traz aumento. Deus nos coloca no mais, no mais, no mais. Amém? Então eu espero que você seja uma mulher grata a Deus. Aprende a valorizar as coisas pequenas. Aprende a valorizar o tempo. Aprende a valorizar quem está do seu lado. Porque nós nunca sabemos por quanto tempo os teremos do nosso lado. Aprende a ser grata a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Obrigada, meu amor. Você é uma bênção, viu? Aleluia. Eita, Deus bom. Gente, eu sou chorona mesmo, viu? Se fizer uma competição aí, eu não sei como é que vai ser o negócio. Eu já desisti de... Às vezes eu tento botar um rímel, mas... Vamos que vamos. Que momento maravilhoso, né? Um minuto só nosso, um momento. Meu momento. Que coisa maravilhosa. A gente tomar um tempo só para nós, né? Um pit stop. Um intervalo assim. Diga, esse tempo é só meu. Só para a gente. Entre a gente e Deus. E a minha oração por vocês, por esse tempo aqui, é que eu fosse um instrumento dele para alcançar o coração de vocês. Amém? Esse é o desejo do meu coração. Eu só quero ser um microfone que amplia a voz dele e que ele mesmo esteja alcançando o seu coração nessa tarde. O ambiente está lindo, né? Nós estamos no meio das florzinhas de Jesus. Né? Hoje é a reunião só das luluzinhas, os bolinhas ficaram em casa. E é um tempo só nosso, é um momento só nosso. E queridas, a palavra que Deus colocou no meu coração é o texto que está lá em Isaías, capítulo 58, versículo 11. Isaías 58, versículo 11. Esse é um texto lindo. E a palavra de Deus diz assim: olha, isso aqui é para você, tá bom? O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos. Fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado. E como um manancial, cujas águas jamais faltam. Vou ler de novo. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma. Quem vai fartar a nossa alma, meninas? Quem vai saciar a nossa alma? Quem vai nos preencher? O marido? Os filhos? O salário no final do mês? O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos. Até em lugares secos. E fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Quem gosta de planta aqui? Quem gosta de... minha amiga gosta de plantinha. Gente, uma das coisas mais lindas de se ver é um jardim cheio de flores, não é verdade?
plantas viçosas, plantas com vida. É lindo de ver. Agora, naturalmente falando, nós sabemos que a beleza das plantas, que a vida de uma planta, de uma árvore, depende muito dos fatores climáticos e do solo onde essas plantas estão, onde elas foram plantadas, não é verdade? Para ficar bonita, ela por si só não dá conta. Depende muito dos fatores externos, de onde ela está plantada e do clima onde ela está ali inserida. Vocês aqui no estado de São Paulo, talvez vocês não passem pela mesma realidade que a gente vive lá no Nordeste. Eu venho da cidade de Aracaju, do estado de Sergipe. Vocês estão num estado que chove muito, que a temperatura oscila muito, né? Vocês não têm aquele tempo de estiagem, onde as coisas ficam muito secas, mas lá no Nordeste nós temos. E é muito clara a diferença que existe entre a estação do verão e a estação do inverno. E quando a gente viaja, talvez na cidade, a gente não se dê muito conta dessa diferença, porque nós estamos no meio de prédios. Mas quando você pega o carro e pega uma estrada, aí você consegue nitidamente perceber a diferença entre o verão e o inverno. Lá para o lado para onde eu moro, nós temos uma região no estado de Sergipe que já é sertão. Então, naturalmente falando, é um lugar muito quente. Mas eu acho interessante que quando a gente está viajando, e é tempo de outono, é tempo de inverno, aí você vai na estrada e a paisagem é linda, está tudo verdinho. Tudo verdinho. Mas aí se você faz a mesma viagem, na mesma estrada, no verão, gente, dá pena de ver. O que era verde ficou marrom. Seca. A paisagem literalmente fica cinza e marrom. Por quê? Muito sol. Não tem chuva, não tem água, não tem aquela brisa gostosa. E as árvores, elas ficam à mercê desses fatores climáticos externos. E aí a gente tem a impressão que até elas morreram. Porque as folhas caem, algumas só tem lá o tronco seco. E a paisagem fica feia. E a gente sabe, queridas, que naturalmente falando, cada ser criado só tem vida quando está ligado à sua própria fonte, não é assim? Se você tira um peixe da água, você tirou o peixe da fonte de vida desse peixe. Ele vai se debater ali por alguns segundos, mas se você não devolvê-lo para a água, ele vai morrer. Por quê? Porque ele foi desligado da fonte de vida. A mesma coisa com as flores, com as plantas. Arranque uma planta da terra, que ela até nos primeiros dias, ela ainda pode ter a aparência de vida, mas ela foi cortada da fonte de vida e por isso rapidinho ela vai morrer. Não é assim? E sabe, embora nós saibamos que as plantas e as árvores, elas dependem desses fatores externos, do sol, da chuva, do vento, da brisa, do dia, da noite. E como elas alteram de acordo com a estação. No verão, na primavera, ela está bonita. No inverno, ela está viçosa. Mas no verão, ela seca e tem aparência de sem vida. Mas tem algo que sempre me chamava a atenção. Eu viajo muito. E gosto de viajar pegando estrada mesmo. E sempre gostei de observar a paisagem. E mesmo em tempo de verão, mesmo em tempo de sequidão, mesmo quando a paisagem fica seca, tinha uma cena que me chamava sempre a atenção. Não sei se vocês já passaram
por uma paisagem dessa. Tá tudo seco, mas lá no meio da sequidão tem uma árvore que está verdinha. Quem já viu essa cena? Quem já viu essa paisagem? É muito comum quando a gente pega a estrada, né? Tá tudo seco em volta, mas de repente você encontra uma ou outra ali, ó. Meu Deus, que coisa interessante. Tá tudo seco, mas como é que aquela árvore ali consegue ficar tão viçosa? E isso me chamava a atenção. E um dia, conversando com esqueci agora o nome do profissional que trabalha com árvores, com um agrônomo, conversando com um agrônomo. E aí a gente conversa vai, conversa vem. Eu falei para ele que eu achava isso curioso, interessante. Porque a maioria estava tudo seca. E como é que lá no meio, tem uma, ou então uma assim afastada, que ela está verde? E assim, gente, está debaixo do mesmo sol escaldante, está debaixo da mesma seca, não tem chuva, está debaixo do mesmo vento quente, mas ela permanece lá, verde, bonita. E aí ele disse o que era. Sabe o que é, Zuleika? É porque estas árvores geralmente são árvores que estão plantadas próximas a um ribeiro de água. De alguma maneira, às vezes a gente nem vê o rio tão perto, mas ela conseguiu, olha só, gente, vai pegando aí, ela conseguiu, de alguma forma, estender as raízes dela lá por debaixo da terra e consegue chegar lá no rio. Aí, por fora, ela está debaixo do calor que todas as outras estão. Ela está debaixo da mesma sequidão. Ela está debaixo da mesma falta de chuva, falta de água. Mas ela tem uma fonte extra de vida que as outras não têm. E sabe, quando ele começou a falar essas coisas para mim, meninas, eu sou meio Bob espiritual. Porque as pessoas vão falando as coisas para mim e eu vou começando a imaginar, só que aí o Espírito Santo vai trazendo um paralelo para mim. Eu disse, peraí, essa árvore não é melhor que as outras. Essa árvore é igualzinha às outras. Está debaixo das mesmas intempéries, está debaixo das mesmas circunstâncias, mas ela consegue se diferenciar. Por quê? Porque ela tem uma fonte extra de vida que as outras não têm. E sabe, meninas, lendo a Bíblia, eu descobri que Deus compara. Hoje eu vou trazer para o nosso universo feminino, né? Deus compara mulheres que têm uma vida de comunhão com Ele, compara a árvores plantadas junto a ribeiros de águas. No Salmo 1, versículos 1 a 3, eu vou colocar tudo no feminino. Salmo 1, versículos 1 a 3. Olha o que a Bíblia diz. Bem-aventurada a mulher que não anda no conselho das ímpias, não se detém no caminho das pecadoras, nem se assenta na roda das escarnecedoras. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, pensa, considera de dia e de noite. De dia e de noite. Aí Deus diz qual será o resultado. Ela é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ela faz será bem sucedido.
Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, diz assim: bendita a mulher que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ela é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Uau! Glória a Deus. Esse mesmo texto, na versão King James, diz assim: ela será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Sabe, meninas, que existem 2 tipos de mulheres na terra? Existem 2 tipos de mulheres na terra. As que têm uma vida de comunhão com Deus. E veja, eu não estou falando aqui apenas, quando eu digo mulher que tem comunhão com Deus, eu não estou falando de frequentadora de igreja. Mulher que tem comunhão com Deus. Que a sua vida com Deus vai além dos 50 minutos de um culto num templo. Existem 2 tipos de mulheres na terra. Mulher que tem comunhão com Deus, que vive na presença de Deus, e mulheres que não têm comunhão com Deus. Sabe, queridas, andar com Deus não significa que todos os dias os passarinhos vão cantar, que a grama vai ser verde, a manteiga vai ser amarela, que o sol vai brilhar todos os dias. Não. Que o dia vai ser cor-de-rosa. Nem no outubro. Que inventaram que agora o outubro é o mês cor-de-rosa, né? Nem sempre ele será cor-de-rosa. Andar com Deus não significa que a gente vai viver sempre na montanha. A Bíblia fala dos dias dos vales. A Bíblia fala dos dias da adversidade, do dia das lutas, dos dias dos desafios. A Bíblia fala da noite, do choro. E não é pelo fato de nós termos uma vida de comunhão com Deus que nós estamos isentas de passarmos por dificuldades. Não. Jesus, ele não enganou ninguém. Ele disse, olha, neste mundo, vocês terão aflições. Vocês passarão por dificuldades. Mas parece até um contrassenso, né? Jesus é muito bem-humorado. Porque na hora que ele diz, olha, vocês vão passar por aflições, mas estejam animadas. Tipo assim, né? Como assim? Mas animada pela dificuldade, pela luta? Não, porque você não está sozinha. Porque eu nunca te deixo só. Porque nada me pega de surpresa. Amém? Porque quando a situação aparece, pode ser novidade para a gente. Mas Deus já proveu o escape. Deus já proveu a solução. E é por isso que ele disse, fiquem animadas. Está dando para entender? Então, queridas, naturalmente falando, nós somos iguaizinhas a todas as mulheres do planeta Terra. A gente menstrua, a gente, sabe, passa por um monte de situações que todas as mulheres naturais passam.
Ei, mas existe um diferencial numa mulher que vive na presença de Deus. Uma mulher que desfruta de comunhão com Deus. Eu acredito, queridas, que nós temos como esta árvore que consegue, no meio da sequidão, estender as suas raízes até onde existe um rio, e dali ela suga a vida, a seiva, a força para viver. Assim é a nossa vida espiritualmente falando. Nós somos como árvores plantadas junto a um ribeiro de água. Nós não somos melhores do que ninguém, mas desculpa aí, quem está em Cristo Jesus tem uma fonte extra que mulheres comuns não têm. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nosso amigo, nosso companheiro, que nunca nos deixa só, que nunca nos desampara, que veio para nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. O que mulheres naturais não têm, nós temos. Diga, eu tenho esta fonte extra. E só quem tem essa fonte extra é o que pode dizer, é quem pode dizer o que Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, e depois versículos 16 a 18. Paulo diz o seguinte, vou colocar no nosso universo. Em tudo somos atribuladas, porém não angustiadas. Perplexas, porém não desanimadas. Perseguidas, porém não desamparadas. Abatidas, porém não destruídas. Gente, eu não sou velha, não. Mas quem aqui, quando era criança, gostava de assistir o Bip Bip e o Papaléguas? Quem? As mais novas vão dizer, eu não sei quem são esses. Era um coiote, né? Era um coiote. Ainda passa, gente? Mas não passa mais em TV aberta, né? No meu tempo de criança, passava em TV aberta. Aí quem é que fugia de quem? Era o Bip Bip ou o Papaléguas? Quem é que fugia de quem? O Papaléguas, que fugia do coiote. Pronto. Agora, vocês lembram que o coiote, ele vivia o tempo todo tentando destruir o Papaléguas, né? E ele era malvado, gente. Ele era malvado, tadinho do coiote. Aí, eu lembro dessa cena. Ele subiu num penhasco e o coiote estava lá embaixo, né? Aí ele pegou e empurrou uma pedra em cima do coiote. Ah, é o contrário? Gente, faz muito tempo. É que eu não lembro quem era quem. Ah, tá. O Papaléguas é o bonzinho e o coiote é o malvado. Pronto. Então era o malvado, o coiote, que ficava lá em cima e o Papaléguas estava lá embaixo. E aí, teve uma vez que eu lembro dessa cena, marcou quando criança. Ele jogou uma pedra em cima, e desenho animado, gente, tem que ter final feliz, né? Lógico. Aí aquela pedra enorme amassou o Papaléguas. E aí ele virou uma panqueca. Tipo assim, tinha amassado mesmo, uma panqueca. Quando a pedra sai, aí tadinho, ele está lá, todo amassado. E a gente, como criança, fica ali, né? E o coiote fica feliz da vida, achando que conseguiu, agora destruiu o Papaléguas. Mas aí, gente, daqui a pouco, oi ele. E aí, bip, bip, e, né? Saia correndo com tudo. E sabe, eu penso que às vezes, no mundo espiritual é assim. Existem situações, às vezes, queridas, que Satanás, ele vem contra nós com toda a fúria do inferno.
muitas vezes não propriamente dito contra nós como pessoas, mas vem contra a nossa casa, vem contra um filho, vem contra um marido, vem contra a nossa família. E às vezes a situação é tão pesada que parece que a gente vai sucumbir, né? E eu acho que Satanás, ele deve ficar, tipo assim, fazendo uma festa antecipada, né? Agora eu consegui acabar com eles, agora eu consegui acabar com ela, eu quero ver, agora ela não se levanta mais, agora eu consegui abater essa mulher completamente. Mas só, gente, que espiritualmente falando, nós somos como papaléguas. Podem vir situações até que a gente parece que está meio amassada. Mas, aquela fonte extra de vida, sabe? Aquele diferencial que a gente tem por dentro, daqui a pouco, olha a gente lá, olha a gente lá, olha a gente lá, olha a gente lá. Por isso que Paulo, ele disse, abatido, porém não destruído. Versículo 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, gente, tribulação passa, dia mal passa, noite passa, dificuldade passa, falta passa, escassez passa, tudo passa. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, elas passam, e as que não se veem são eternas. Deus está falando alguma coisa com você hoje? Em Mateus, queridas, no capítulo 7, versículos 24 a 27, Jesus, ele disse, vou trazer para o nosso universo feminino, toda aquela, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparada a uma mulher prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E toda aquela que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparada a uma mulher insensata, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vejam que a mesma situação veio para as duas casas. A casa que estava edificada sobre a rocha e a casa que estava edificada sobre a areia. Qual era o diferencial? Porque uma casa debaixo da tempestade ficou de pé e a outra casa debaixo da tempestade ela caiu. Qual era a diferença, queridas? O solo onde estas casas estavam edificadas. Amém? O solo onde foi construída a casa. Por isso, esse será sempre o grande diferencial entre nós. Porque existem mulheres tão fortes, mulheres que aguentam coisas, e elas estão ali, olha, de pé. Elas estão sorrindo, elas estão trabalhando, sabe? E elas não são hipócritas, e elas nem são atrizes. E nem vive no mundo do faz de conta, que não tem nada acontecendo na minha vida. Não. Mulheres fortes sabem o que estão enfrentando.
sabe pelo que estão passando, mas elas são fortes. E por que que tem outras que parecem um cogumelo? Passou uma garoa, não aguenta, gente, uma trovoada. Desanimou, desapareceu, deixou de congregar, ficou triste, ficou frustrada, ficou decepcionada. E tudo se torna uma razão para esfriar na fé. Tudo se torna uma desculpa para não congregar. Tudo se torna uma desculpa para entregar as coisas. Não quero mais não, não quero mais não. Por quê? A grande diferença está onde nós resolvemos construir a nossa casa, edificar a nossa vida. Vocês estão entendendo, queridas? Do lado de fora, nós estamos sujeitas a toda e qualquer situação, como todas as mulheres do planeta Terra. Mas porque você está em Cristo, a Bíblia diz que tem dentro de você e dentro de mim um rio. É tão maravilhoso que você nem precisa correr para encontrar esse rio. Foi esse rio que encontrou você. Sabe, em João capítulo 7, versículo 38, Jesus ele diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E, queridas, nós estamos ligadas a este rio que habita dentro de nós. E neste rio tem suprimento para tudo que nós precisamos para viver bem. Sabe, se você está triste, nesse rio tem alegria. Se você está debaixo de pressão, nesse rio tem paz. Se você está doente, nesse rio tem cura. Se você está com medo, nesse rio tem segurança. Se você está se sentindo fraca, nesse rio tem força. Se você está se sentindo presa por algo, nesse rio tem liberdade. Se você está passando por necessidade, nesse rio tem provisão. Se você está debaixo de tempestade, se você está se sentindo desamparada, nesse rio tem refúgio. Se você está cansada, nesse rio tem refrigério. E onde está esse rio? Dentro de cada uma de nós. Na pessoa bendita do Espírito Santo que mora em nós. Este rio está aqui. E nós só vamos conseguir, queridas, aprender a desfrutar das águas deste rio na medida em que nós crescemos em intimidade com Deus. Mas crescer em intimidade com Deus demanda uma coisa chamada tempo. E nós somos literalmente uma geração que nunca foi tão desafiada a saber usar bem o tempo. Porque o que nós mais ouvimos hoje, a reclamação da nossa geração é: não tenho tempo. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Mas sabe, eu aprendi algo. Tempo a gente faz. Tempo a gente consegue para o que é prioridade para a nossa vida. Amém? Já houve um tempo, eu lembro, há umas décadas atrás, que os pregadores, eles batiam de sola na televisão. Porque dizia que a televisão roubava o tempo das pessoas. Roubava a comunicação na família. E eu vi muitos pregadores, irmãos, desliga essa televisão na sua casa. E batia na televisão, coitada. Aí, olhando para os nossos dias de hoje, eu digo: tadinha, apanhou tanto. Mas eu lembro que, geralmente, a maioria das casas só tinha uma.
e ficava na sala. E pelo menos estava todo mundo ali, juntinho, vendo a programação, juntinho. Gente, quando eu olho para o tempo da televisão e olho para os nossos dias, eu digo, tadinha da TV. Porque hoje nós temos uma coisa que rouba o tempo literalmente. E é tão acessível que está cada membro da família, cada um num canto da casa. Nem junto mais a gente fica. E se a gente não se policiar, a gente acaba se tornando estranhos dentro de casa. Mas sabe, você não sabe o que está escrito no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas, de João. Você não conhece muito das cartas do apóstolo Paulo, você não conhece quase nada das cartas do apóstolo João, mas você sabe quem casou, quem descasou, quem morreu, quem batizou, quem divorciou, quem traiu, quem está com mulher nova, quem está com mulher velha, quem está no Brasil, quem está no exterior, o que a Maria comeu ontem, todo mundo sabe. Por quê? Porque tempo para as redes sociais a gente conseguiu encontrar. Só que no dia da adversidade, queridas, no dia que a chuva bate forte na nossa casa, não são as notícias do Instagram que vão nos fortalecer. É o quanto nós conseguimos guardar da palavra de Deus dentro de nós. É o quanto nós conseguimos nos fortalecer em comunhão com Deus, conhecendo e desfrutando do caráter dele e da voz dele, porque pode estar tudo zoando do lado de fora, mas você conhece a voz dele, sabe? E aquela voz te acalma, e as promessas dele te acalmam por dentro, e por isso, do lado de fora pode estar a maior tempestade, você está de pé e você está em paz. Efésios capítulo 1, versículo 23, na versão NVI, diz que Jesus é aquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Jesus é aquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Sabe que mulher que vive na presença de Deus não tem lugar, não tem espaço para sentimento de solidão? Você é tão plena em Deus, você é tão preenchida por essa presença, que não tem lugar para o sentimento de solidão. Você pode até fisicamente estar só, mas o sentimento de solidão não te abate. Você está bem. Por quê? Porque você sabe que nunca está só, que a presença dele é real. Então, quando a solidão tentar bater na sua porta, manda Jesus ir lá atender. Porque, gente, nos nossos dias, é tanta história de mulher mal resolvida por dentro. Ai, porque eu estou me sentindo só. Ai, porque isso? Ai, porque aquilo? Sabe, mas eu quero dizer para você que você pode sair dessa situação. Você pode se tornar uma mulher plena, uma mulher bem resolvida, uma mulher forte. Isso não depende de coisas, de marido, de namorado, de noivo, de emprego. Depende de uma vida que você aprende a ter com aquele que enche, que preenche tudo em nós, que é Jesus.
Sabe, quando você vive na presença de Deus, quando você desfruta de comunhão com Ele, você pode ir para Conchunchina, você pode estar do outro lado da terra, não tem um pé de gente que você conhece do seu lado, mas você está tão bem, você se sente tão segura, por quê? Porque eu nunca estou só. Algumas meninas já perguntaram para mim, Zuleika, como é que você consegue viajar tanto e sozinha? E sozinha. Vai para um canto, para o outro, para o Brasil. Vai para outras nações, sozinha. Gente, eu já fui parar na África, sozinha. Sozinha. Não tem sentimento de medo, não tem espaço para isso. Não tem sentimento de solidão. Ai, meu Deus. É maravilhoso estar com meu marido. O Eli, gente, a viagem fica outra história quando ele está comigo. Mas sabe, Jesus não toma o lugar, aliás, o Eli não toma o lugar de Jesus na minha vida. Então eu vou-me embora. As meninas aqui sabem que eu gosto de dirigir. E às vezes eu preciso dirigir à noite. Mas Zuleika, você vem à noite, vai pegar a estrada sozinha. E quem disse que eu ando só? Eu nunca estou só. Não dá, eu sei que vocês não veem, mas tem um guarda-roupa aqui desse lado, tem outro guarda-roupão aqui desse lado. Cada um deles tem um par de asas. Meu filho, grandões, eu nunca ando só. Mas como é que eu desenvolvi isso? Meditação. O poder positivo dos pensamentos. Não. Como é que a gente desenvolve essa segurança? Meditando na palavra de Deus, acreditando no que a Bíblia diz a meu respeito. Zuleika, você nunca estará só. Você é bendita ao entrar, você é bendita ao sair. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Sabe o que significa acampados? Significa que eles montaram barraca na minha vida. Tem um acampamento de anjos na minha vida. Então, pouco importa se eu estou viajando de dia, se eu estou viajando de noite, se eu estou voando, se eu estou por terra. Porque tem mulher que diz, não, eu viajo de tudo, de trem, de carro, de carroça, mas não me bote no avião. Ei, o mesmo Deus que guarda a gente embaixo, guarda a gente em cima. Se não for Deus guardando a nossa vida, em vão vigia o sentinela. Em vão será qualquer tipo de proteção que você queira ter, se não for Deus guardando a sua vida. Tem gente que quando viaja de ônibus diz que não dorme. A gente faz muita excursão lá, né? Aí tem uma galera que vai assim, é a madrugada toda olhando para a estrada. Eu disse, está acordado por quê? Não, né? Porque é madrugada e o motorista, vou deixar o motorista aí sozinho. Eu disse, e você está no volante? Não. Mas é porque está de noite, né? Minha filha, me diga uma coisa. A gente já orou? A gente já declarou a palavra de Deus? Os anjos do Senhor estão aqui? Não somos nós que estamos no volante? Minha filha, vá dormir. Vá dormir. Deixa eu dizer algo para vocês. Sabe, meninas, que às vezes nós precisamos ter mais fé para ir dormir do que para passar uma noite acordada. Quem acredita em Deus, descansa. Quem acredita em Deus e nas promessas dEle, e que Ele está agindo a seu favor, que Ele não esqueceu de você, que Ele está agindo, independente do que você está vendo ou não, Ele está agindo. Como é que você sabe disso, Zuleika? Porque a palavra dEle me promete isso. É a palavra dEle que me promete isso.
Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Se você tem esperado algo da parte de Deus, então a palavra dele garante, ele está agindo, ele está trabalhando a seu favor. Se você tem aguardado algo em Deus, ele está trabalhando. Mesmo que você não veja nada aparentemente mudando, só parece. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: ei, nós não atentamos nas coisas que nós vemos, mas nas que não se veem. E o que eu não vejo? Aquilo que Deus me prometeu, meus olhos físicos ainda não conseguem ver. Mas eu sei porque sei que aquilo que ele me prometeu vai se manifestar. Então, a gente descansa. Eu sempre brinco dizendo que se a fé, ela tem um objeto, é um travesseiro. É um travesseiro. Ela anda com um travesseiro debaixo do braço, gente. Chega de mulher que não dorme de noite. Chega de mulher roendo as unhas. Chega de mulher com dor de estômago, com crise de ansiedade. Você não está plantada na terra feito batata. Sua vida não está jogada à sorte nem ao acaso. Você é filha de um pai. Você é propriedade exclusiva de Deus. Tem um Deus que te ama, que é teu pai. E está cuidando de você. Mas você precisa aprender a confiar nele. E isso não vai surgir com uma varinha de condão, nem com uma mão sobre a sua cabeça. Isso vai crescer dentro de você, na medida em que você gasta tempo com ele. Na medida em que você dá uma pausa na sua vida de redes sociais e diz: celular, fica aí um pouquinho, viu? Que eu vou ali. Sabe? Vai para o seu quarto, mas não leva o celular junto, não. Deixa lá, deixa no móvel na sala, deixa na mesa e vai para o seu cantinho. Só você e o seu Deus. E aí sabe o que você vai estar fazendo nessa hora? Você vai estar estendendo as suas raízes. Você vai estar estendendo as suas raízes. Gente, é maravilhoso. Eu sei que aqui dentro tem mulher de oração. Tem mulher que sabe do que eu estou falando. Quando nós estamos enfrentando lutas e dificuldades, quando nós estamos debaixo de uma tempestade, e nós resolvemos, sabe assim, deixa eu estar aqui na presença do meu Pai. E ali na presença dele a gente chora, a gente ri, a gente lembra a palavra, ele fala com a gente. E muitas vezes quando a gente sai daquele lugar, a situação ainda está a mesma, mas nós estamos diferentes. Nós é que estamos diferentes. Sabe, nessa hora nós só estamos assim, ó, estendendo as raízes e nos alimentando do rio da água da vida. Amém? Amém, queridas? Quantas coisas nós já vivemos. Mas eu tenho aprendido com Deus que para cada adversidade que se levanta, se nós ficarmos firmadas em Deus, se nós confiarmos nele, sabe no que nós nos transformamos? Numa colecionadora de testemunhos. Porque aquilo que Satanás intentou contra nós, para nos destruir, para nos fazer desfalecer, para nos envergonhar muitas vezes, porque nós nos posicionamos em Deus, porque nós não desistimos, porque nós lutamos com as armas certas,
acreditar na palavra de Deus, não desistir, não abrir mão da promessa, independente do que a gente está vendo, virar uma menina teimosa, eu não saio daqui ninguém me tira, Deus prometeu, então Ele vai fazer. Chega uma hora, queridas, que as coisas começam a mudar. A noite passa, o dia vai raiar. E aquilo que veio para te destruir, você sai de debaixo daquela tempestade contando os feitos de Deus, contando a glória do Senhor. E aí você, ao invés de estar lá como o Papaléguas, não. Quem é que? O coiote é o mal. É. Ao invés de você estar como o coiote queria que o Papaléguas ficasse, olha você lá de novo. Bip, bip. Aí o diabo, caramba, não acredito. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se o diabo tivesse o dom da onisciência, com muita mulher ele não mexia. Porque você acha que ele ia aprontar alguma coisa para no final redundar em glória para Deus? Lógico que não. Ele vem para roubar, para matar e para destruir. Oh, mas aí quando ele mexe com a mulher errada, ele tem que morder a testa. Porque quando ele pensa que vai acabar com você, olha você lá de pé, olha você lá fortalecida em Deus, olha você lá adorando, olha você lá afogueada, cheia da presença de Deus, e ele tem que ver o céu se movendo a seu favor. Gente, às vezes eu fico imaginando, eu sou Bob, eu já falei para vocês, sabe, eu fico imaginando a frustração das trevas, tendo que ver o céu se movendo a favor de uma filha de Deus, a favor de uma casa de Deus, os anjos para lá e para cá, sabe, agindo, Deus atuando. E no final, o plano dele, que era te matar e te destruir, está lá você no púlpito contando os feitos do Senhor. Está lá você no seu trabalho, testemunhando da fidelidade de Deus. Está lá você no meio da sua família, mostrando para os seus como é diferente quem vive com Deus. É simples assim. Mas passa por uma decisão nossa. Sabe, sair desse terreno de marasmo. Nós precisamos ser apaixonadas por Jesus. Apaixonadas por Jesus. Arriadas, os 4 pneus e o estepe. Aquela que topa tudo por Jesus. Aquela que não tem tempo ruim. Aquela que os anos vão passar, mas não perdeu o primeiro amor. Amém? E aí, pode chover o quanto chover. Ou não chover nada, as coisas externas não nos mudam. Sabrina, tem um último texto que eu queria ler. Em Isaías capítulo 61, versículos 1 e 3. A palavra de Deus diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Aí esse texto diz, gente, olha que coisa linda. Eles, eu vou trazer agora para o nosso universo, elas, diga, eu estou aí. Olha como é que Deus nos chama. Elas serão chamadas carvalhos
de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Sabe, meninas, que Deus não fala as coisas por falar? Deus disse que nós seríamos chamadas carvalhos de justiça. Por que Deus escolheu essa árvore? Quando Ele quis nos comparar a uma árvore, Ele disse que nós seríamos carvalho. Ele não disse que nós seríamos uma goiabeira de justiça. Ele não disse que nós seríamos cogumelos de justiça, bananeiras de justiça. Mas Ele disse, elas serão carvalhos de justiça. Gente, eu fui pesquisar sobre essa árvore, carvalho. Aí eu entendi por que Deus nos comparou a essa árvore. Gente, olha o comentário que eu encontrei sobre o carvalho. Por incrível que pareça, quanto mais o carvalho se sujeita às intempéries, mais fortalecido ele sai delas, pois as suas raízes se arraigam ao solo a cada tempestade. Seu tronco se revigora e a possibilidade dele ser extraído do solo pelos temporais diminui drasticamente até se tornar nula. Uau! Então, ao contrário de outras árvores que não aguentam tempestade, a árvore chamada carvalho, ela é totalmente o contrário. A cada tempestade, ela se fortalece. O tronco fica forte, as raízes se aprofundam. E diz que a cada tempestade, o carvalho ele fica mais arraigado no solo, mais arraigado no solo, mais profundo no solo, até que vai chegando o ponto que não tem mais como ele ser arrancado por causa de uma tempestade. Vai diminuindo essa possibilidade, porque cada tempestade ele fica mais forte, cada tempestade ele fica mais forte, cada tempestade ele fica mais forte, até que chega uma hora que não existe mais a mínima possibilidade desta árvore ser arrancada do solo por causa de uma tempestade. Sabe, meninas, e é assim que nós temos que trilhar a nossa jornada com Deus. É assim que nós temos que ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Sabe, venha o que vier, a tempestade que soprar, o vento que soprar, nada nos arranca dele, nada nos tira da presença dele, nada arranca esse amor que existe dentro de nós, por ele, porque para cada situação, ele sempre manifestará o amor dele por nós, a fidelidade dele, a graça dele. Ele sempre mostrará que nós nunca estamos sozinhas. Amém? E aí, meninas, mulheres olharão para nós e dirão: como você consegue? Como você consegue? E você sabe que não é por sua causa. É a vida dele em você. Amém? Você pode ficar de pé?